Oi, gente, professor Marcão aqui de novo com vocês. Eu quero dedicar essa nossa segunda conversa especial de período de quarentena, principalmente aos meus colegas professores. E eu quero, assim, quase que especialmente aqui me dirigir aos da rede estadual aqui do Paraná e talvez de outras, né, redes estaduais pelo Brasil, é, talvez alguns professores da rede municipal também, né, das redes municipais, que estão se vendo agora com aquela novidade para eles que é trabalhar suas disciplinas nesse período em educação à distância, pelo modelo de educação à distância, tá? É claro que eu sei que em muitos desses casos não está cabendo aos professores o preparo das aulas, mas em outros sim. Né? Algumas secretarias de educação têm pedido auxílio, têm pedido que os professores se apresentem voluntariamente para produzir essas aulas para os seus estudantes. Né? E eles têm feito isso com muita boa vontade, né? Para que o nosso calendário renda, para que o nosso calendário escolar não seja totalmente detonado por essa pandemia. Mas alguns colegas têm me escrito, me falado das dificuldades que têm sentido nesse preparo. Então eu quero dedicar alguns minutos para dar algumas dicas a vocês, tá? Principalmente para aqueles que precisam ou estão tentados a preparar algumas aulas à distância para os seus estudantes, para orientar os seus estudantes em casa. Então tem alguns pequenos conselhos, algumas dicas que eu quero dar pela experiência de quem trabalha com educação à distância há muitos anos, com o meu trabalho, e gente que trabalha comigo na minha equipe na Universidade Tecnológica Federal do Paraná também, né, com alguns anos de experiência aí de educação à distância. Então eu quero dar essas dicas de uma maneira bem prática, da maneira mais resumida que eu puder. Não sei em quanto tempo eu vou conseguir dar conta de tudo, mas eu quero resumir bem para que fique claro e possa ser uma ajuda a vocês. Primeiro eu quero dizer que eu estou partindo novamente do pedido de alguns colegas professores por dicas de como preparar esse material e também pelas colocações que eu tenho recebido de conhecidos e conhecidas que são pais de estudantes e estudantes, principalmente, talvez só por uma questão de curiosidade, mas na rede estadual, aqui no Paraná, que dizem que as aulas que estão sendo colocadas à disposição, muitas delas não estão adequadas, não estão satisfatórias, e que estão muito difíceis de serem acompanhadas ou cansativas, etc. e tal. Muito disso, gente, tem a ver com a questão do preparo, com a questão do pensar antecipadamente o que se vai fazer, e é disso que eu quero conversar com vocês, então. Tá? Então vamos conversar com você, professor, com você, professora, que pensa em preparar essas aulas, ou vai precisar preparar algumas dessas aulas, para que o seu conteúdo não seja interrompido nesse período, ok? Então vamos lá? Primeira grande questão é a seguinte: quando você for preparar essas aulas, mas além de preparar, colocá-las no ar, acompanhá-las, nós vamos falar disso daqui a pouco, é muito importante, toda pesquisa realizada em educação, principalmente em ambientes e momentos de educação à distância, tem mostrado que o contato humano, e aqui eu não digo presencial, mas a presença virtual, que não precisa ser só pelo vídeo, também é feita por mensagens, e-mails, troca de textos, né? Trocas de áudios, às vezes grupos de WhatsApp. Né? Nessas soluções, a presença virtual do professor com o estudante é essencial para a quantidade de sucesso que esse estudante vai ter num cenário de educação à distância, de ensino à distância. Então, é importante, muito importante, que você mantenha contato formal e constante com seus estudantes nesse momento. No momento em que durar esse período de ensino à distância, né? De educação à distância, eu vou usar esse termo assim que é mais preciso. O que isso significa? Escrever o tempo todo, falar o tempo todo, mandar áudio o tempo todo, mandar vídeo o tempo todo? Não. Significa que se você tem uma disciplina que tem 1h30 em sala por semana, você precisa dedicar 1h30 por semana a cada uma das suas turmas que tem essa disciplina.
Não é você entrar no ar e ficar 1h30 lá falando, ou ficar disponível 1h30 para resolver as dúvidas. Não, não é isso. Significa que você precisa preparar o material e estar disponível por 1h30 para cada turma durante a semana, tá? Porque os seus estudantes, e nesse período, fazer os contatos, mandar aquelas mensagens de apoio, responder o mais rápido possível as dúvidas, tá? Dentro desse espaço de 1h30 para cada turma. Então isso é extremamente importante. Se nós não fizermos isso, a possibilidade de ir por terra o que a gente quer fazer é imensa. E dos nossos esforços não darem certo é imensa. Tá? Então, vou dar um pouquinho mais de dicas sobre isso daqui a pouco. Nas primeiras mensagens, converse com os estudantes sobre a responsabilidade que cabe a eles, a nós e a eles nesse período. E que se algum dos lados falhar, eles podem perder muito tempo importante para suas vidas, vão perder muito conhecimento, vão perder, né, a oportunidade de crescer o que eles cresceriam na escola, crescer nessas atividades não presenciais. E que é importante levá-las a sério, primeiro para eles e para a construção do conhecimento deles. E segundo, para que eles não se prejudiquem depois com mais reposições, mais aulas extraordinárias, mais isso, mais aquilo, e que eles têm capacidade de compreender. Isto dito, entra a nossa parte na questão da produção das aulas e do material. E aqui são dicas para nós também, né? Mais direcionadas a nós agora, já que deixamos claro que a presença, ainda que virtual, é importante. Ao produzir as aulas, primeiro detalhe a lembrar é: tenha muita atenção ao tempo de duração de um vídeo, de uma videoaula. 20, 25 minutos no máximo. Aí você diz, mas meu Deus, na sala eu falo 1h, 1h30. Sim, veja, na sala você entra, tem alguns minutinhos, faz a chamada, explica um pouco da matéria, ouve a pergunta, dá uma resposta. Enquanto você explica, você dá outros exemplos, você constrói exemplos diferentes, conta experiências da sua própria vivência. Você faz uma série de coisas que, se nós fôssemos peneirar e reduzir aquele tempo que a gente fala sobre o assunto do dia, caberia a explicação em 20, 25 minutos. Por quê? Porque um vídeo muito mais longo que isso arrebenta a atenção do seu aluno. Então, se é um vídeo, prepare 20 a 25 minutos de vídeo explicando o essencial da disciplina daquele dia, tá? Responder perguntas, você vai responder à medida que elas forem chegando. E aí o mais legal é compartilhar as respostas com todos. Não importa que tenha sido só o Marcos que fez a pergunta para você. Você recebeu a pergunta do Marcos, fez uma triagem, viu? Que das 10 perguntas, o Marcos, a Mariana e o Emerson têm 3 dúvidas muito parecidas. Você faz a resposta, envia eles e compartilha com o grupo todo, tá? É como se estivesse conversando com a sala, mas por escrito. Ou de uma outra forma, responder num áudio, num grupo do WhatsApp, que já fica automaticamente compartilhado com a turma toda e assim por diante. Mas o importante é sistematizar isso. O seu vídeo não pode passar de 20 a 25 minutos. Respostas de perguntas que seriam feitas em sala, se fazem desta forma. Exemplos extras, coisas complementares que a gente queira dar, mas que não estejam necessariamente no core, vamos chamar assim, da aula, a gente pode produzir um videozinho extra e marcá-lo. Olha, extra, mais informações sobre, tá? O essencial tem que estar num vídeo de 25 minutos no máximo. A visualização de você tem que estar muito clara, muito fácil. Esse contato que a gente tem pelo vídeo é um contato importante. Mas, veja, alguns professores têm produzido, as pessoas têm me dito que os professores têm produzido aulas em que eles estão aparecendo na tela desse tamanhinho, lá no cantinho embaixo da tela. O conteúdo está projetado na tela, às vezes com excesso de texto. Ou essa tela está projetada numa outra tela virtual pequena, que está quase impossível de enxergar. Gente, lembre-se que muita gente vai assistir essas aulas em celular. Tá? Então é o seguinte,
pouco texto por tela. Concentre na sua fala. Mais ilustrações, mais palavras-chave, mais frases-chaves. Leitura completa, leitura corrida, eles fazem no livro. E você pede que eles façam. Para as suas aulas, para as suas telas, menos texto, mais ilustração, mais palavras-chave, mais conceitos-chave. Enquanto você estiver falando, enquanto for o importante você está falando, prefira esse texto assim, de rosto todo. Ok? Eu sei, para quem trabalha com matemática, por exemplo, que precisa desenhar o exemplo, alguma coisa assim, às vezes fica difícil porque ele precisa usar o quadro, ele precisa colocar isso, e nem todo mundo tem a condição de gravar com duas câmeras, uma para aqui, outra só no quadro, para depois ficar alternando, né, fazer o corte, fazer uma edição. Isso é demorado, isso é complicado. Para vocês eu tenho a seguinte sugestão. Deem uma olhada no YouTube, há vários vídeos curtinhos e fáceis ensinando a fazer vídeos com o PowerPoint. Então, figuras que vocês colocam no PowerPoint como exemplos, cálculos que vocês possam desenvolver e que tenham que ser vistos pelo estudante, você pode colocar no PowerPoint e exportar o PowerPoint como vídeo. Você pode inclusive narrar o que está sendo mostrado na tela. E ele vai gravar aquilo com a tua narração, com a tua voz. Olha, isso você aprende a fazer em 5 minutos. Tem muitos vídeos no YouTube de tutorial de como produzir vídeos com o PowerPoint. Então, para esses professores que dependem muito disto. Esses que vocês assistem aqui, eu gravo no meu celular e depois edito no Movie Maker, que é uma ferramenta simplíssima do Windows, é gratuita. Você pode baixar e editar os vídeos no Movie Maker sem nenhum problema, tá? Também é fácil, há vários e vários vídeos aí de gente muito jovem, uma molecadinha de 14, 15 anos ensinando a gente a editar vídeos no Movie Maker, tá? E se você tem que alternar, por exemplo, estou de novo pensando nos professores de matemática, entre uma explicação cara a cara, uma fala primeira, e depois aquilo que você vai produzir no PowerPoint, dá para fazer, depois no Movie Maker, unir essa gravação que é feita no celular com aquela que é feita no PowerPoint. Simples, de uma maneira muito fácil, você une e transforma tudo num filme só dentro do Movie Maker. Então, para mim é a solução mais rápida para essa produção, para que você consiga mostrar, ter a visualização mais clara, quando necessária, do seu estudante, daquilo que você está explicando. Visualização é essencial. Então, tempo de duração, visualização, comunicação constante com os estudantes. Tá? Uma outra coisa a lembrar, proponha sempre atividades de leitura e de compreensão do material que você está trabalhando naquela aula. Não adianta simplesmente pôr o vídeo e achar que eles vão assistir e vão aprender. Até porque para a gente registrar a presença deles, registrar que eles efetivamente participaram daquilo, é importante haver uma atividade que eles tenham que nos devolver de alguma forma. Ou pelo ambiente de aprendizagem, que algumas secretarias estão usando, umas plataformas, ou pelo nosso e-mail, né, um e-mail que a gente crie lá no Gmail e passe para eles. Né? Uma sala de aula que a gente possa criar no Google Suite, né, o Google Classroom. Não é tão difícil também que eles possam devolver por lá. Não importa como, mas que haja tarefas, se é que já não há, que não estejam vindo prontas já do Estado, de repente, ou da Prefeitura, que haja tarefas para que a gente saiba que eles participaram, que eles tentaram responder, que eles tentaram entender. E ali, que é importante, são duas coisas a lembrar. A primeira delas é que o tempo. Prepare a sua tarefa e calcule quanto tempo você levaria para responder aquelas questões. E faça a seguinte conta. Se você, a cada 15 minutos que um professor leva para responder suas atividades, um aluno precisa de aproximadamente 45 minutos para fazer. Então é uma questão de regra de 3, para você dosar a quantidade de atividades de compreensão, né, de leitura ou de compreensão do conteúdo que você vai dar para acompanhar uma aula preparada para educação à distância. Tá? Mais uma dica, vai haver erros nessas tarefas, eles vão entregar as tarefas com erros, tá? Aproveite esses erros
para produzir pequenas aulas de complementação extras. Aproveite o erro, não estigmatize o erro, aproveite o erro e reforce aquilo. Pequenos vídeos, pequenos exemplos, um pouco mais de exercícios. Tá? Aproveite como você aproveitaria em sala de aula. E se você já não aproveita em sala de aula, pense, é importante aproveitar o erro como ferramenta de alavancagem de aprendizagem. E na educação feita à distância é ainda mais importante. Mais um detalhe, caso não seja você que prepare os vídeos das aulas, ou sendo mesmo você quem prepare, há uma riqueza na internet de repositórios de recursos educacionais abertos ou recursos educacionais digitais abertos. Procure na sua área. Há inclusive um repositório do governo federal, do MEC. Uma época ele chamava-se RIVED. Eu não sei se o nome continua o mesmo, faz muito tempo que eu não o utilizo. Mas para muitas disciplinas lá há vídeos, animações. Pessoal da área da matemática, da física, da química, na Universidade do Colorado, o PHET, P-H-E-T, da Universidade do Colorado, tem muita animação, tem muita simulação que você pode usar para explicar conceitos. Né? Esse repositório aqui do MEC no Brasil tinha muitas coisas, muitas aulas prontas, alguns vídeos, alguns materiais que você pode usar para reforçar o conceito que você está trabalhando naquele momento. Use e abuse dos recursos educacionais abertos, aqueles que você não precisa pagar para usar. E que se você tiver, inclusive, alguma habilidade de edição, etc., você pode reaproveitar, remixar, refazer. Mas há muito material pronto para te ajudar. Procure material extra. Faça essa busca ativa por recursos extras para você. Mais um, registre os resultados das participações dos estudantes, tá? Formalmente, até para você ter depois o controle de como vai distribuir nota para eles, por isso, por essa participação, notas ou presenças, há lugares que estão... a Universidade Tecnológica, por exemplo, um pouco antes da suspensão do calendário agora, tinha condicionado a atribuição de presença em dia letivo à realização das tarefas de compreensão. Então registre isso formalmente, para depois saber como lidar, como distribuir aí as benesses da participação. E busque auxílio, quando precisar, de companheiros mais experientes, para produção de material, para produção de vídeo, para dicas. Tá? E nesse ponto eu quero me colocar à sua disposição. Os meus contatos mais diretos ficam aqui no final do vídeo. Tá? Tanto pela minha página, Professor Marcos Kucharski, do Facebook, quanto o meu endereço de e-mail, que vai aparecer daqui a pouco nas telas finais para você. Eu posso ir te ajudando, ou você pode sugerir pautas para que eu amplie essa conversa, para tornar esse seu trabalho, esse seu momento mais tranquilo, menos traumático de trabalhar com educação à distância com seus estudantes da educação básica. Tá ok? Estamos à disposição. Fechamos esse vídeo em menos de 20 minutos, como eu falei, né? Que é para ser direto ao ponto, para dar as dicas, e mais que vocês precisem ou queiram, é só pedir que a gente vai chegar e vai ajudar, tá? Sucesso para todos vocês, não desesperem, vocês vão descobrir que vocês têm talento para educar, seja na sala, seja de casa. Vocês têm esse talento, e é esse talento que define tudo. Muito mais do que estar com as mãos numa riqueza de tecnologias e materiais caríssimos para produção, porque nada do que eu citei hoje é caro e nem pago, e nem depende de grandes conhecimentos. E se precisar, você vai ter em casa um adolescente ou na família alguém que pode te dar mais dicas além dos vídeos de como preparar esse material multimídia para os seus estudantes, tá bom? Abraço a todos, sucesso aí, porque o importante é a gente ensinar e eles aprenderem de uma maneira de qualidade. Valeu? Até a próxima então.